Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Boa noite a todos, a todas. Prazer estar aqui novamente com vocês. E na noite de hoje nós vamos discutir um tema muito importante dentro do cenário da temática da ansiedade, que é a ansiedade e a individuação. Que é um termo técnico proposto por Jung para delimitar o processo da busca de realização, busca de sentido de vida, a condição do ser humano tentar se tornar pleno, tentar se tornar mais inteiro, né? Boa noite, professora Boa Rita, que bom que a senhora noite. Boa noite, chegou. desculpe o atraso. Estávamos te Eu estava aguardando. atendendo até agora. Não, tá tudo Desculpa. tranquilo. Eu também sofri do mesmo mal. Eu terminei, eu brinco que eu estava correndo até com as calças na mão aqui para entrar, né? A gente diz assim, não, eu me atrasei porque o trânsito estava ruim. Não dá, né? Não dá mais. Não, mas a gente tem aquela pausazinha de 5 minutos para poder respirar e tomar uma aguinha, né? Então eu estava aqui começando, né, a apresentar o tema e a priori eu vou falar 5, 10 minutinhos sobre a importância da correlação entre ansiedade e individuação e depois a gente vai começar o nosso bate-papo, né? Eu, a professora Rita Pinotti e a professora Elisângela. Só que nessa noite de hoje eu resolvi brincar com o formato do que a gente vem fazendo ao longo de toda a maratona, né? Na maratona a gente estava dando meia hora de fala para cada convidado e depois, ao final, a gente abria para as perguntas, né? Hoje não vai ser nesse formato, tá? Porque a gente quer uma coisa um pouquinho mais dinâmica. Haja vista que a temática da individuação, na verdade, ela não é só um conceito teórico do Jung, mas um processo vivencial. Tá? Todos nós estamos aqui para evoluir na Terra. Independente de religião, de crença, de valores, nós nos aficionamos por melhorias. Né? Eu brinco demais que o ser humano ele se encanta com o luminoso. Nós nos encantamos com o que é sublime, com o que transcende. Então, por exemplo, vou usar meu exemplo da arte e da música, né? Eu quando vejo um David Cross tocando um violino, eu falo, cara, é sublime. É um cara que toca violino numa banda de rock progressivo e alguém precisa avisar para ele que ele não é guitarrista, ele toca violino. Mas o violino dele tem som de guitarra, aí você fica meio assim, cara, como consegue transcender, sair da curva, ir além. Né? Isso é muito interessante em tudo, né? Nas artes, nos feitos, na economia, na vida social, na estética, o que transcende chama a atenção. Né? Por que transcende? O que transcende? E é sabido de todos nós que essa busca por perfeição, essa busca por crescimento, ela tem um profundo impacto na natureza do ser humano. Porque a gente tem que, a partir do momento que Jung traz toda a teoria da individuação, ele nos põe para pensar no processo qualitativo de vida. Tá? O que você está fazendo aqui enquanto ser humano, enquanto indivíduo? E aí o Jung dá um passo muito além de ser um simples psiquiatra, né? De ser um simples organizador de uma teoria da personalidade. O Jung começa a falar de muito além da doença. Ele está falando de essência de ser. E o tanto que a desconexão com essa essência do ser, né, gera N patologias. Tá? E isso nós vemos na prática clínica todos os dias. Né? O ser humano desconectado dele mesmo é ansioso, ele fica petrificado, ele fica chato, ele fica sem graça, ele vai cair em depressão, a vida dele vai passar assim enfadonha. E, lamentavelmente, na nossa pós-modernidade, isso virou uma grande realidade, né? Onde as pessoas... eu brinco demais que nós vivemos um mundo mágico da estética. Né? Tanta gente tão linda, tão bonitinha,
bonitinha, tão perfumada, com roupinha da hora. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que é uma humanidade muito adoecida, sem essência, sem coração, sem alma. Nós silenciamos na pós-modernidade a alma. As pessoas não estão mais dialogando com a sua própria alma. Lendo os livros negros, revirando agora o livro vermelho. Uma das coisas mais legais desse processo todo é que Jung dialogava o tempo todo com a alma dele. E às vezes brigava com a alma dele, tinha altos embates, eu acho isso o máximo. Né? Olha ele brigando com a alma dele, ó. E ela é tinhosa, ela batia o pé e falava, não vou falar com você, e acabou. Né? Era uma semana dormindo no sofá e ela dormia de calça jeans para garantir. Né? É muito interessante esse processo da urgência que nós temos que retomar de dialogar com a nossa alma. Porque o ser humano pós-moderno perdeu isso, né? Ele está comprando calças maravilhosas, batom de R$ 500, ele está tão, né? Como eu poderia falar, ele está tão empoderado dele mesmo, ele está tão multimarcas dele mesmo, mas tão vazio de sentido, tão vazio de vida. Aí é natural que dentro disso a patologia que a gente conhece chamada ansiedade tome conta. Porque a alma vai gritar, ela vai falar, cadê eu aí nessa história, por favor? Onde é que eu entro nessa história mesmo? Eu vou fazer o que no meio disso tudo mesmo? Aí eu vou utilizar a música como metáfora, né? Eu vi isso essa história acompanhei por causa de um dos guitarristas que tocavam com um tal de Milton Nascimento. Quando o Branco foi tocar com ele, né? Aí o Milton pegou, logicamente, grandes músicos brasileiros para acompanhar ele num dos últimos trabalhos, uma das últimas turnês que o Milton fez. E foi muito engraçado que o Milton sempre trabalhou desde o Clube da Esquina com vários jazzistas, né? Então, ele sempre gostou de pegar a turma do jazz para fazer essas incursões musicais brasileiras, né? E no meio dessa brincadeira, ele mostrou mais ou menos uma música lá e a galera pirou o cabeção em cima, né? E um fala, não, aqui eu vou colocar um solo tipo Charlie Parker, outro, não, aqui eu vou colocar um negócio tipo Charles Mingus, eu tô colocando aqui, não sei o quê. E o Milton foi olhando aquilo lá e foi deixando a galera pirar o cabeção, né? E aí lá, depois de 2 horas de estúdio, a galera, cada um contando o que ia fazer, o Milton só parou e falou, bom, vocês terminaram? Né? E eu faço o que aqui no meio disso tudo aí? Tem alguma coisa que eu posso fazer aí no meio? Né? Aí é aquela velha história, né? Quem é que contratou o CD de quem? Quem que vocês estão fazendo? Tá? E eu brinco com essa metáfora que eu estou fazendo, da história de um dos CDs do Milton Nascimento, é o que a gente está fazendo com a nossa alma o tempo todo. A gente colocou tanta coisa, que a gente só não deixou espaço para quem mais precisava ter espaço na vida, a alma. Então, nós não tratamos, né, na clínica social, na prática da psicoterapia, uma doença. Nós tratamos pessoas. E nós tratamos pessoas que têm individuação. Nós tratamos pessoas que têm alma. E o que essa alma quer dizer? Tá? Então, para a noite de hoje, eu chamei 2 grandes especialistas desse tema, que eu gosto muito das conversas que a gente já fez. A professora Rita Pinotti, que é do Paraná. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Elisângela, a todos. Boa noite, Rita. Convidei também a professora Elisângela, que é uma grande colaboradora aqui do Instituto, e a gente já teve N mil conversas sobre essa temática da individuação, e eu quero começar o nosso bate-papo de hoje brincando, né, com as duas. Eu vou jogando as perguntas, né, e depois a gente vai fazendo uma triangulação, né, questionativa, né, se é que esse nome existe, né, hoje eu estou delirando aqui, né. Está inspirado hoje.
Eu queria estar mais, mas vamos lá, né? Dentro do possível, né? Eu quero fazer a primeira pergunta para vocês. Por que será que o ser humano calou a alma? Se é que ele consegue fazer isso? A primeira pergunta. Quem das duas começa respondendo? Vamos lá, Elisângela. Depois a professora Rita. Jorge, ele calou a alma porque ele parou de olhar para ele mesmo. Sabe, quando você traz essa questão, né, do batom de R$ 500, da calça, né? Se a gente olhar no nosso momento, né, de pandemia, a gente estava vivendo muito o externo, onde tudo era muito visual. Então, eu preciso ter a calça legal para mim sair, para mim, né, causar, para mim aparecer. Eu preciso tirar a foto do prato que eu mais gosto. E eu não curto esses momentos. E nesse processo todo, que eu vejo, assim, no geral, nos meus atendimentos, né, no último ano, é que as pessoas têm sofrido, porque elas estão sendo forçadas a ficar com elas mesmas. E, assim, eu brinco que estão parindo, né, o seu processo de individuação, porque são obrigadas a se afastar um pouco desse processo do externo. Então, a alma está calada porque não se tem olhado para o interno, para o que de fato é importante, para as relações que são importantes, para as pessoas que são, né, de fato, para aquilo que é importante na vida. Muito bom. Professora Rita. Eu fico pensando, esses dias eu estava conversando sobre isso, uma época eu dei aula sobre psicologia do consumo, psicologia do consumidor, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte, os produtos de luxo, né? E como eu conheço uma pessoa que diz que existem luxos básicos, mas os produtos de luxo, eles sempre remetem à inveja. Não adianta você ter um produto de luxo se alguém não invejar, se as pessoas não souberem disso, né? Então, isso eu fico pensando o quanto o outro é mais importante. Toda a minha autoestima está baseada no julgamento do outro, do externo, não é meu. Então, eu vejo uma grande dificuldade das pessoas saberem o que elas querem, e essa é a dificuldade de introversão que eu acho que Elisângela estava falando, quem você é, afinal de contas, ok, tudo bem, você necessita de um carro de luxo, mas para quê? Não é nem não é você que tem objeto, é quando o objeto tem você, né? Então essa dificuldade de introversão é uma coisa que eu acho que o sistema não permite. Eu não gosto de falar muito dessas questões porque não faz parte do meu conhecimento, mas o sistema, o consumo, o sistema não permite que você pare e você questione, porque uma das primeiras coisas que você deixa de fazer quando você começa a se questionar é fazer uma limpeza, digamos, do que você vai consumir. O que realmente você quer? O que você realmente precisa? Então, existem forças externas, tá? Que impedem essa introversão, que já é fruto, já é necessário um trabalho para isso. É um trabalho para introverter, não é fácil. Tem gente que escorrega bem, tem gente que consegue facilzinho, ok? Mas a maioria não. Então, existe essa necessidade, né, de todo um sistema que funciona, a publicidade funciona, dizendo que você necessita de algo e você não questiona isso. E quando essa coisa do produto de luxo, você falando essa coisa do batom, ninguém vai passar o batom de R$500 para ficar em casa e ninguém vê. Agora vai todo mundo para a internet, para o Instagram, né? Esses dias eu vi apareceu na minha timeline uma loja de bolsa de luxo que estava vendendo as bolsas que eram R$4.000
por 2.000. Daí uma perguntou assim, mas aonde eu vou usar roupas de luxo agora? Se eu não posso sair de casa. Então, essa introversão foi uma coisa que está sendo muito interessante, das pessoas questionarem, né, o consumo e dando lugar aí para a alma. Daí a alma não está no objeto. Fui longe demais? Aqui... Não, maravilhosa essa frase. A alma não está no objeto. Amei, né? Muito bom, perfeito, né? E é interessante que dentro disso, desse cenário todo, professoras, né, tem uma questão até que me chama muita atenção, uma notícia que eu vi essa semana, que em plena pandemia, né, de repente você vê que a empresa que mais faturou e que mais cresceu no planeta Terra, né, eu achava que ia ser a Google, a Amazon, né, alguma empresa que trabalharia mais nesse ramo de TI, de informática, eu quase caí para trás, né? Quando eu vi que a empresa mais valorizada no cenário da pandemia foi a Louis Vuitton. Eu falei, como é que é? Oi, deixa eu rebobinar a fita, né? Eles fizeram um rapport trilionário, né? Tiveram injetado na empresa agora, acho que 1 trilhão. Eu não sei a cifra exata, mas foi uma coisa assim, batendo no Google, batendo na Amazon, batendo todo mundo. Falei, como assim? Quer dizer que no meio do caos é a bolsa de 50 mil reais que vai valer, né, a pena. E a gente vê todo um cenário, inclusive, de uma reação de mercado, inclusive frente a isso, né, de uma cultura de ostentação que ainda se faz essa ostentação mesmo dentro da pandemia, né? E isso é muito interessante porque a gente percebe, principalmente na área clínica, quem é psicoterapeuta, que quanto mais a pessoa está distante dela mesma, né, quanto menos ela dialoga com a alma dela, mais adoecida ela vai ficando a médio e longo prazo, né? É isso mesmo que também vocês observam, Elisângela, Rita? Sim, Jorge. O que foi trazido aí no último ano, né, que as pessoas com essa necessidade de ficar aí no distanciamento social, de ficar distante, né, dos eventos e tudo mais, as pessoas começaram a prestar atenção de forma, né, mais criteriosa, com avaliação daquilo de fato que é importante. Eu sei de situações onde várias pessoas se perceberam consumistas sem necessidade, que as pessoas perceberam que às vezes é muito melhor jogar videogame com o filho e que isso era prazeroso do que ir no shopping, tomar sorvete e andar, né, nos brinquedos. Ou seja, começou a encontrar a alma delas nesse ambiente mais familiar, nesse contato consigo mesmo. Muitas pessoas que moram sozinhas começaram a entrar em contato com a arte, com a literatura. Eu estava conversando, eu gosto muito de plantas e estava conversando com um rapaz da floricultura, né? Que às vezes eu compro alguma coisinha lá. E ele traz assim que ainda nesse período o número de pessoas comprando plantas para cuidar dentro de casa cresceu muito, que é uma atividade muito introvertida, onde a pessoa entra em contato com ela mesma, que ela entra em contato com todo esse simbolismo do plantar, do cuidar, do esperar, né? Do regar, que tem a ver também muito com a nossa ansiedade das coisas para ontem, para o agora, né? Que já estou perdendo tempo. E essas atividades fazem com que a gente se tranquilize mais, com que as pessoas consigam ficar mais nesse momento introvertido. E eu tenho achado isso muito legal. Como introvertida que sou, estou achando ótimo. Muito bom, professora Rita.
essa questão dessa introversão obrigatória, né? Eu acho que não é obrigatória, é mesmo a revelia. Esse é um lado, eu acho que é muito bom. Né? De novo, a energia psíquica que era gasta em viajar, em comprar um carro, e isso está sempre relacionado ao outro, né? Ela começa a regredir e ficar centrada na família, no sujeito, no desejo dele, né? E não do outro. Isso eu acho muito importante. Quando, por exemplo, quando você fala dessa questão da planta, da questão do aprender a esperar, é, é, é muito fora do ego isso, né? Porque não é você que Sim. decide que aquela. Você pode até usar uma bomba de fertilizante e não sei o que para ativar, mas não é você que decide que horas vai brotar, quando é que você tem que regar, quando é que. Isso te tira do Quando céu. vai florir. Quando vai isso, né? Isso, essa metáfora da questão do jardim, eu acho que é muito importante. Né? Porque não é você que decide, não é você que decide. E isso é um golpe pro ego. E nessa. Eu queria só jogar aqui também uma outra pergunta. Né? De repente, vocês duas estão falando também de um cenário que eu acho muito interessante, que de repente você é obrigado a conviver com você mesmo, né? Uhum. E por que que isso virou insuportável, né? Eu ter que conviver comigo mesmo. Gostaram? Né? Porque eu não me conheço. Eu não, se eu Mas não como é que uma pessoa tem 20 anos, 30 anos, 40 anos e ela não se conhece, mas pelo amor de justamente Deus? é a primeira coisa que a gente pergunta, né? Eu acho que existem muitos na clínica, a gente escuta muito não sei. Ué, por quê? Não, não sei. Por que aconteceu? Não, não sei. O que aconteceu? Não sei. Este não sei é a falta da consciência. Né? É a falta deste olhar para mim. Porque se eu estou olhando para fora, se eu estou olhando para o outro, se eu tô o que o outro precisa, o que o outro quer de mim, o que eu tenho que fazer para o outro alimentar a minha autoestima, eu não sei o que eu quero. Eu só sei o que o outro quer. E não é só com 20 anos, Jorge, que as pessoas às vezes não sabem, né? Quem elas são. É uma pergunta simples que às vezes você faz para por exemplo, uma mulher de 60 anos. O que é ser mulher para você? Ela vira para você e diz: Olha, essa pergunta é muito profunda, eu não sei. Então, de fato, tem essa questão do autoconhecimento, porque ser mulher às vezes, para essa pessoa, está fora, né? Está no outro e não nela. E todo esse processo de falta de autoconhecimento gera ansiedade, gera luto, porque você precisa estar se adaptando constantemente nesse processo de pandemia. A cada vez que tem alguma coisa, uma readaptação, existe aí aquela tensão né, que se gera de um novo processo de adaptação. Muito bom, né? Pessoal, a partir das 21 horas nós vamos abrir para questões de quem está assistindo. Mas eu vou pedir para fazerem as questões pelo chat, ok? Até para a gente poupar um pouquinho o sinal, a gente não desfocar do tema, do que a gente está trabalhando, tá? Lembrando que a gente está na maratona de saúde mental, né, promovida por vários parceiros, né, em especial o tema que nós estamos discutindo nessa maratona é ansiedade, e nessa noite a ansiedade é a individuação, que perpassa pela tomada de consciência, pela identidade, por saber quem eu sou e quais são os meus potenciais. E aí me vem exatamente a próxima questão. Se eu não me conheço, se eu não sei meu potencial como mulher, como homem, como qualquer coisa, né, dentro desse oceano de possibilidades que todos nós temos, tá?
fica difícil estabelecer meus dons, né? Porque eu acho que a gente só fala de individuação quando você se harmoniza com o que você tem que fazer aqui na Terra, né? Então, eu particularmente eu tenho várias histórias interessantíssimas de pacientes, né? Que um vai descobrir que gosta de, sei lá, cuidar de orquídea, o outro descobre que gosta de lavar carro, às vezes coisas singelas, né? Mas que eles fazem muito bem, né? Ó, eu me realizo nisso aqui, ó, isso aqui é 10, né? Isso aqui eu gosto de fazer. Mas ao mesmo tempo, se você não está conectado com você, você não acha seu dom, né? Acho isso tão interessante, né? Então, ao mesmo tempo óbvio e simples, mas é tão complicado de colocar na vida prática, né? O que vocês acham disso? Fala, Elisa. Eu vejo que a maior dificuldade das pessoas entrarem nesse processo de colocar em prática essas questões, primeiro é pela rigidez de não querer experimentar coisas novas, né? De experimentar situações novas, né? De mudar de fase de videogame. Em contrapartida, também tem outro aspecto, além dessa rigidez, que né, de fazer coisas novas, é de não querer mudar, né, de resistir, de não acreditar que vai dar certo, né? Existe aí um negativismo, um negacionismo. Então, e precisa enfrentar, porque para a gente crescer, às vezes dói, né? Entrar em contato às vezes, com a minha sombra, não é muito agradável, não. Só que para que o processo de individuação aconteça, eu preciso ter esse confronto. Eu preciso encontrar com esse outro lado meu que vai falar, olha, eu não vou mexer na plantinha ali, porque eu vou estragar minha unha, que custou, né, não sei quanto, minha unha de gel. E eu sou, sim, uma pessoa que se importa com isso. Então, esse encontro com essa mudança, ele é muito importante, né, para que o indivíduo consiga fazer esse processo da forma menos dolorosa possível. Porque senão a vida vem e te dá uma cacetada e fala, não, você vai crescer sim, e não tem jeito. Ou cresce ou cresce. Muito bom. Rita? Eu fico pensando, tudo isso né, que você está falando, a questão da orquídea, da horta. Eu estou com uma composteira, eu acho que isso também é simbólico, né? A gente compra tudo pronto, enlatado e dentro de caixinha, essa questão da putrefação, ela existe, e a gente higieniza isso como se isso não existisse, né? E tudo tem um tempo. Para você cuidar de orquídea, para você cuidar de bichinho, de pet, você tem um tempo. E você não pode estar acelerado. E o tempo da gente é um tempo acelerado. Acho que no começo, agora não mais, mas no começo da pandemia, houve a aceleração começou a diminuir. Né? Porque o tempo que eu gastava, por exemplo, eu moro na região metropolitana, eu gastava no trânsito 2 horas por dia. Eu digo, gente, eu vou poder estudar, eu vou poder dormir, Não, mentira, brincadeira, né? Eu fico trabalhando 3 horas mais do que eu gastava no trânsito. Mas no começo eu tive essa fantasia de que eu ia poder cuidar da horta, que eu ia poder não sei o quê, que eu ia poder... É claro que é muito mais simples você em casa, trabalhando de casa, ter este tempo à disposição, né? Mas a questão é para a gente olhar como a natureza funciona, a gente tem que ter tempo, tem que parar e tem que olhar, senão a gente não vai conseguir perceber. E é interessante, professora, eu vou aproveitar o gancho que você entrou num outro tema. Ansiedade é não saber lidar com o tempo, né? Você perverte a essência do tempo vivendo só o futuro, né? Uhum. Ou às vezes preso só no passado também, né? Que aí você cai no profundo eterno processo de melancolia, né?
Ai, porque eu fui feliz na época do regime militar. Uhum. Ai, porque um dia, quando era jovem, eu tive virilidade. Ai, porque, né? É muito interessante isso, né? A gente participa, eu não sei vocês, mas acho que é uma coisa que a internet é bem legal, é você participar dos seus na adolescência numa cidade no interior do Paraná. Então você vê o grupo, as pessoas, porque eu era muito feliz, porque eu não sabia. Eu falei, gente, eu acho que está faltando um pedacinho da história, né? Porque tudo bem, era legal, mas não era esse paraíso que as pessoas olham para trás. Né? Esse olhar assim, saudosista mesmo. Né? Eu digo, não, eu acho que eles não estão falando a mesma coisa da mesma época que eu vivi, porque não era tão simples assim, não era tão fácil assim. Era legal e tal, mas não era perfeito. Nós temos uma tendência a romancear, eu já percebi muito isso, né? Em especial quem está com 60 anos de idade para trás, né? Olha para a infância, para a adolescência e jura que era tudo mil maravilhas, né? Uhum. O cara não tinha um puto para andar de ônibus, vivia pedindo dinheiro emprestado, mas ele era o rei da festa, né? Isso, Eu isso. acho Então, fantástico. isso. Era assim, não, a gente não tinha dinheiro, mas era feliz. Eu falei, ui, não, né? Se fosse feliz, não tinha trabalhado para ter dinheiro. Né? Ficava lá, Exato. estava feliz da vida, não tinha. Né? Então, assim, existe essa nostalgia de algo é, que É é de fantasia, fantasioso. né? Fantasioso, É um imaginário sobre o tempo que, na verdade, não é o tempo como o tempo foi, né? Tanto é que eu vejo muito essa discussão na nossa atualidade, né? O pessoal falando aí desse período da ditadura como se fosse a grande maravilha, né? Eu falei, cara, e a inflação, né? Que é de 2 dígitos, né? Que foi só controlada só depois de Sarney, né? A galera não lembra dessas coisas, não. Aí o pessoal começa a te xingar, né? Não, seu esquerdopata, né? Aí você fala, cara, mas isso é um fato, né? Não é uma questão de uma alusão a não fatos, né? A gente não consegue distorcer a história como ela foi, né? Tá? E aí você vê que tem um romantismo sobre o passado que descarta a verdade sobre o que aconteceu, né? Tá? E que eu vejo também que gera muita ansiedade, porque aí o cara também tem que brigar com todo mundo para provar que o mundo ideal dele, Shangri-La existiu, ter certeza, né? E aí você vai apanhar se você não falar que Shangri-La não existiu. Né? tem uma praia aqui no Paraná que chama Xangri-Lá. Então, Xangri-Lá no Paraná existe. É bom Olha, saber, depois coloca pra gente aí o endereço, por favor, aí no chat. que acabando a pandemia, eu vou querer Eu para aglomerar aí, Xangri-Lá. viu, Rita? Eu para Xangri-Lá. O nome é ótimo, né? Né? Mas vamos lá. Dentro disso, como é que vocês veem a ligação de lidar com o tempo com a ansiedade também? Jorge, todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais e ninguém tem menos. O que eu sempre me pergunto nos momentos em que eu estou com várias atividades para fazer é o que de fato é importante, né? Hoje, o que de fato vai fazer uma diferença muito grande na minha vida e o que eu quero fazer. Porque às Isso. vezes tem inúmeras atividades para fazer, louça para lavar, tarefa para acompanhar a criança. E, na verdade, eu quero é sentar e assistir pelo menos uma hora ali de uma série ou simplesmente sentar e não fazer nada. Sem me cobrar pelas outras coisas que eu preciso fazer. Eu vejo, assim, no geral, as pessoas muito ansiosas porque elas se cobram muito. Existe essa questão, né? A gente vive numa sociedade aí de economia capitalista
de que eu preciso estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, que eu preciso produzir, de que eu preciso estar nas redes sociais, de que eu preciso ver o status de não sei o quê, né? De que eu tenho que, de certa forma, não ficar ociosa. E esse é um aprendizado que a gente precisa ter para a gente aprender a serenar, sabe? Para a gente aprender a contemplar. E existe tempo para tudo, né? Isso, inclusive, é mitológico, né? Acho que, se não me engano, na Bíblia, não me lembro se é Eclesiastes, eu não sou religiosa, mas fala que existe tempo para tudo. Então, se existe tempo para trabalhar, tem que existir para descansar também. Para dormir, para acordar, para viver, para deixar morrer, por aí. E o interessante é isso, né, Elisângela, que esse tempo, ele não é um tempo de produção, né? Em italiano tem uma coisa chamada dolce far niente, né? O doce fazer nada. É o ócio criativo, a gente precisa disso. Só que o que eu senti, eu não sei se todo mundo sentiu isso, eu vinha num ritmo, antes da pandemia, um ritmo muito alucinado. Então, agora é como se eu tivesse um ritmo rápido, mas não é mais alucinado. E muitas coisas eu já chego e falo assim, não, isso eu não quero, isso eu não vou pegar, eu vou ter um tempo para fazer nada. Sim. Né? Então, assim, isso para mim foi um uma aprendizagem que eu só vi que eu estava num ritmo alucinado depois que eu parei. Que eu parei, não, que eu diminuí. Fala aí pra É galera. muito interessante, Rita, que às vezes, né, para os nossos colegas que estão começando a clínica agora, às vezes quando o paciente desmarca, né, a gente ganha aquele bolo, às vezes a gente acha que precisa fazer alguma coisa, ou vai fazer um prontuário, ou tem que ler um livro, né? Não, mas não, a gente pode também só sentar e fazer nada. Isso. Né? Meditar, cochilar. Eu acho importantíssimo isso, porque daí você começa a ser dono do seu tempo. Sim. E é interessante que na mitologia, Cronos, né, aliás, o céu castra Cronos, né? E Zeus acaba aprisionando o Cronos depois, né? Fala, não, cara, para com isso, né? Né? É legal essa história de se aprisionar a Cronos, né? Ou castrar o tempo também, né? Seja o aprisionamento, seja a castração, se você não colocar limite no tempo, o tempo te devora, né? Que o tempo ele é devorador, né? E na falta do que fazer, ele comia os próprios filhos, né? E quantas vezes a gente já não comeu alguns meninos aqui simbolicamente, né? Graças a Deus que foi simbolicamente. Né? Não, Jorge, tá tudo ali na sala, ó. Foi só simbolicamente. Ok, tranquilo, né? Não é, Rita? Então tem toda essa mítica, até a mitologia mostra muito isso, né? Seja o aprisionamento de Cronos, né? O seu banimento para o Tártaro, ou a castração de Cronos, né? Por Zeus, né? É uma ruptura desse processo de poder que não tem muito fim, né? Mas eu sempre vejo assim, eu fico pensando no como isso é valorizado, né? O como o workaholic é valorizado, o papel da produção de você morrer trabalhando. Gente, eu quero morrer do jeito que tiver que morrer. Se for trabalhando, tudo bem. Se for dormindo, tudo bem. Se for numa rede, melhor ainda, lá sei eu. Né? Mas, assim, o como essa produção alucinante ela é valorizada. Né? E isso faz com que as pessoas entrem numa roda viva, porque o valor está fora, não está dentro. Entendeu? E é interessante, de novo, o externo pelo externo, é a Louis Vuitton ultravalorizada,
né? E é uma coisa que não se sustenta nesse quadro de urgência de introversão que todos nós vivemos, né? Isso. Não tem espaço. É como se, de uma forma obrigatória, a persona tivesse se dissolvendo, se a gente for usar um termo, né, bem junguiano. O que essa pandemia fez foi a persona, ela está se transformando. Se é o relacionamento, se a persona for o relacionamento da gente com o mundo externo, ela está se modificando. Por mais que a gente tenha rede social, por mais que a gente tenha Instagram, ou que seja, algo está mudando. É muito interessante, né? Porque, de uma certa forma, eu vi muitas pessoas anteriormente possuídas pela persona, né? Ela já não tinha mais ego, ela era só persona, né? E, de repente, o ego dela dá um grito lá, fala, oh, e eu aí no meio disso tudo, né? O Milton Nascimento que eu contei anteriormente, né? Eu vou ficar onde no meio dessa música de vocês aí, né? Seria isso mesmo, Elisângela, Rita? Sim. E aí a pessoa se desestrutura, né, diante disso. Porque ela é obrigada a trabalhar, né, em casa, ela é obrigada a fazer todo um processo de readaptação, e o chefe dela, ou ela enquanto chefe, só é uma imagem na tela do computador. E aí quando ela se olha, ela não se reconhece. Porque ela não tem subordinados direto o tempo inteiro. Né? Um exemplo aqui Não de tem ninguém caso para ela de. ficar gritando que nem uma doida em cima, né? E aí, o que eu vou fazer? E aí Se eu ela der posso ataque trabalhar. histérico no apartamento dela, vai ter que chamar o síndico, né? Sim. E aí eu sou obrigada a trabalhar, né, de chinelo no pé, de bermuda, porque eu não vou usar terno em casa, porque eu não preciso colocar meu escarpãozinho, eu preciso só estar trabalhando, produzindo. Ou seja, eu preciso me organizar mentalmente numa rotina para que haja a produção, mas eu não preciso de tantos apetrechos para estar nessa produção. Eu não preciso de tantos adereços, né, para viver isso. E aí eu sou obrigada o tempo inteiro a viver com essa persona, que é a que está ali no trabalho, e comigo mesma simultaneamente. Aí piro o cabeção. E aí quando a gente vê professoras de calcinha e juízes de cueca, né? Porque mas é essa invasão por exemplo, a gente como psicólogo, como terapeuta, né, sempre teve uma coisa muito clara, a divisão do que é você profissional e você como pessoa, né? Os meus pacientes só sabem da minha vida o que for necessário para o processo deles, não, né? E existe uma invasão, né? No nosso meio existe, por exemplo, as pessoas sabem que eu moro, que tem um monte de cachorro em volta, porque quando passa o tomata para tirar o lixo, são 20 cachorros latindo, então, e que atrapalha. Então, existe essa. Atrapalha não, agora vou ter que se acostumar, não tem o que fazer, né? Esperar passar e pronto. Essa invasão do mundo particular no mundo profissional é uma coisa que é nova também. E que gera ansiedade. Sim, sim. Porque a gente também tem uma persona, né, que tem que ser mantida, entre aspas, que agora. Quando você fala dessa invasão, Por Rita. exemplo, agora. Oi, cachorro da Rita. Essa é minha old lady aqui, a minha velhinha, minha vira-latinha velhinha. Justamente isso que a gente está falando. Exato. E o que você estava falando aqui, eu estava sendo atacada por um gato querendo brincar também, né? Então, por isso que eu pensei, esse mundo interno, esse mundo da casa, ele invade o mundo do trabalho.
Rita, sabe o que que eu percebi, assim, dentro da sua fala? É que teve uma classe de trabalhador que sofreu, que tem sofrido muito, né? Eu acompanho muitos professores Uhum. e eles tiveram isso, assim, de forma, assim, eu acho que gigante. Essa invasão de formas... Porque você é professor de 5 turmas, cada turma tem Uhum. 40 alunos, são Uhum. 200 pessoas e que no momento de adaptação do processo da pandemia, que as escolas, as faculdades não estavam tão adaptadas, ele foi lá e deu um número privado, né, para tentar atender. E eles foram invadidos por isso, né? Então, assim, e aí você passou a trabalhar 24 horas por dia, porque o Isso. aluno manda mensagem, né? O aluno não dorme à noite, os jovens não dormem cedo. Então, eu acho que foi uma classe de trabalhadores que no último ano estiveram e estão muito mais ansiosos do que outras classes. Seu Ah, áudio eu está quero, fechado. sim, eu quero piorar a situação agora, vamos botar lenha na fogueira, tá? O que que será que a alma está querendo nos dizer nesse contingenciamento que todos nós estamos enfrentando de adversidade, de dificuldade, de ter que lidar com a morte, né? As transformações todas que nos foram impostas? O que que a alma quer? Né? Será que a gente pode começar a pensar em alguma coisa? Pensando em individuação, pensando em. Tá? Porque tem uma coisa que no espírito do coletivo, na alma do mundo, nas vivências que nós estamos tendo. O que, que dá para pensar disso tudo, né? Eu vejo que esse ego controlador, ele vai perdendo força. O que é Porque coach, o que está empoderado, sei. sim. Por que que ele vai perdendo força, Jorge? Porque a gente vai tendo que viver, né? Se a gente vai vivendo diversos lutos durante essa pandemia, e não só o luto no sentido da perda, da morte física, mas de várias coisas que a gente também não pode fazer. E a gente precisa entender que, na verdade, desculpa a expressão, a gente não manda porra nenhuma e não controla porra nenhuma. Sabe? Essa coisa do Gostei controle. da expressão. Quer dizer que não adianta eu ser hipnólogo, ser coach, não adianta eu trabalhar com cientologista. Não adianta eu acreditar que vou controlar a pandemia desse jeito, né? De que negando ela, não adianta eu acreditar que estou aí no comando do meu trabalho, da economia, ou seja, não é um processo só individual, é um processo coletivo. E aí eu preciso começar a olhar para a individualidade do outro, até para que eu traga, né, para mim, de que, olha, eu estou reclamando disso, mas, né, tenho aí situações muito mais dolorosas. Eu estou reclamando que não posso, né, ir num bar e aí eu tenho uma pessoa que está passando fome. Então, você quer dizer, são várias coisas que você entra nesse processo de reflexão e que você se percebe como sendo uma pessoa, né, única e que não você não é, mas que você não é o centro das atenções, sabe? Então, assim, eu vejo que são vários aprendizados. É lidar com essas várias mortes simbólicas e tentar aí, né, deixar surgir um novo ser humano mais individuado, um novo ser humano que consiga lidar melhor com ele mesmo, que ele abrace essa sombra que ele tem e fala, vamos ali bater um papo, que a gente precisa entrar num acordo aqui, né? Vamos parar de brigar, vamos nos entender. Então, é muita coisa em tão pouco tempo.
mas que tem acontecido. Eu tenho visto, né, acontecer gradativamente nas pessoas, cada uma no tempo delas. Professora Rita? É, essa questão, eu vejo esse processo como se ele estivesse acelerando mesmo, né? O processo de individuação deu porque agora você tem que dar conta, ou por outros motivos, né? Eu escutei essa semana de uma pessoa que tem pânico e que tem toque, ela dizendo assim: agora todo mundo sabe como eu me sinto, o medo que eu tenho, porque é o medo que a gente tem quando sai na rua, quando chega a compra, quando você tem que fazer alguma coisa, né? Então, o medo de morrer, né? Porque essa questão, porque isso faz, eu acho que com que o processo acelere, a gente tem que dar conta dessas mortes que não são mais, não estão lá longe, não são simbólicas, são concretas, Sim. né? A possibilidade da gente morrer está muito perto, e a possibilidade da gente contaminar alguém que a gente ama está muito próxima também. Então, o centro de tudo, eu acho que deslocou. Se existia um centro que era um centro egóico, já não está mais. Né? Muito bom. Para algumas pessoas, né? A gente tem todo um cenário aqui. Eu vou resgatar um livro de um cara que eu acho maravilhoso, Rafael Lopes Pedraza, um grande analista venezuelano, né, que já nos deixou há alguns anos. E ele tem um livrinho que é muito interessante a gente ler nos tempos atuais, que é o Ansiedade Cultural, né? E é interessante quando ele vai. Eu falei essa história na segunda-feira, eu vou retomar lá hoje, né? Porque o Rafael Lopes Pedrosa fala que o problema da ansiedade não está, né, nas forças dos olímpicos, né? A gente não vai achar ansiedade em Atena, em Zeus, tá, mas nas forças titânicas. Ou seja, o que ele está querendo falar dessa forma metafórica, né? Todo esse cenário de ansiedade, ele é estrutural, ele é de base, é de raiz. E acho que o universo foi muito sábio quando gerou uma pandemia, porque parece que foi um pontapé exatamente nas estruturas que já estavam balançando, né? Elas estão ruindo, elas estão caindo, elas estão... E acho que isso é muito interessante a gente parar para pensar que a alma está nos pedindo exatamente essa mesma revisão estrutural. Vocês estão falando um ponto muito importante, que de repente dentro disso tudo que a gente vai falar depois, que a gente vai chamar de individuação, é fazer um novis fora do que realmente vale a pena e o que não vale, o que tem a ver comigo e o que não tem, né? Quem que eu sou, quem que eu não sou. Parar de fazer carinhas e bocas. Eu gosto de carinha de boca, mas não faz carinhas de bocas, não. Eu quero ver sorriso de verdade, carne e osso, pelo amor de Deus. Sabe? Porque não adianta nada. Você achata da festa e na hora que o fotógrafo chega para tirar foto, você sorri com aquela cara de mais simpática do mundo, né? O fotógrafo virou as costas e volta a ser a chata da festa, né? Não, isso aí acho que não cabe mais no mundo. Porque o pontapé que a vida nos deu foi estrutural. Né? A chata, todo mundo hoje sabe que é chata e acabou. Né? Não adianta sorrir para foto, não, que tu é chata. Larga de ser chata. Né? Que horas são, pessoal? Só para saber se a gente já abre para as perguntas da galera. Jorge, vai 9 horas agora. Hã? 9 horas. Que eu tô bom de pontaria, hein, cara? Eu tô sem relógio. Meu relógio celular foi na mosca, né? Ou se eu jogasse na Mega Sena hoje. Né? E temos uma pergunta no chat, viu, Jorge? Qual que é? É da Bianca. Qual é o conceito de alma de que estamos falando? O que é alma? Vamos lá. Começar com... Você conhece Elisângela, Rita? Depois eu remato. Alma é o mesmo que psique, né? Energia psíquica.
É aquilo que eu tenho dentro de mim que me direciona para as realizações em todos os campos da minha vida, né? Seja o trabalho, seja lazer, seja relacionamento. Não, ela se apresenta nesse aspecto. E que eu acho uma coisa que é interessante, né, não é uma definição, mas é uma tentativa de aproximação da alma, é que a gente, na realidade, não sabe o que a alma quer até um pedaço. Você começa a ter um vislumbre, você começa a ter um pouco de luz de uma parte em diante. Na realidade, no começo, a gente meio que tateia, né? E você vai descobrindo por erro e acerto, e retira a projeção, e lida com um monte de coisa que você não quer lidar. E, inclusive, eu acho que um dos processos mais difíceis dessa questão de lidar com essa alma individual, essa alma da família, essa alma do mundo, é você admitir a culpa que a gente tem, né? O meia-culpa. Isso é básico para o processo começar. Então, se perguntar o que é a alma, eu realmente, para mim, é uma coisa que eu não sei, mas que ela guia. E eu vou saber depois. Eu tenho um pouco de dificuldade de categorizar, né, ou descrever. É uma coisa que eu não sei que guia, que nas imaginações ativas ela aparece para o Jung com uma figura feminina e tal, ok, mas isso é teoria. Mas para a gente, onde é que está a alma no dia a dia? Né? Para mim, é quando eu vibro, é quando eu arrepio, aí eu consigo perceber que a alma está aí. Quando eu me emociono. Exatamente, né? O próprio Jung é muito legal quando a gente vai lendo os livros vermelhos, o próprio livro negro, aliás, os livros negros é o livro vermelho, né? Eu troquei tudo aqui, tá? Mas é muito interessante porque, embora o Jung não utilize diretamente esse conceito de alma, né? Ele vai falar de ânima, né? A Elisângela colocou muito bem, tem muito a ver com a nossa energia psíquica, né? Para quem é leigo, né? Onde é que está a tua libido, tua força de vontade? Onde é que está teu carinho? Onde é que está teu tesão de viver? Eu gosto muito dessa palavra, tesão de viver. Você está vivendo para quê? Aonde e por quê? Inclusive onde está a sombra. Né? Onde é que está o meu lado negativo, que eu não gosto? Né? Tendo essa abordagem. Onde é que está um lado meu que sou tomado por essa unha em gel? Né, que é mais importante do que eu cuidar da minha horta. Né? A alma também está ali. E eu acho que a gente, com essa pandemia, é como se a gente visse essa alma do mundo destruindo tudo. Essa alma está aí, destruindo tudo. Que a gente é muito achava, interessante. Né? Sim, e é interessante também, professora, que de repente você é obrigada a ter que olhar para a sua alma que você não queria ver de jeito nenhum. Você tem dentro desse fenômeno de introversão, todos nós tivemos que olhar para a nossa alma. Quem eu sou, né? O que é a minha psique, para onde é que eu estou indo, quais são meus afetos, que horas que eu sou rabugento do dia. Né? E a impressão que eu tenho é que o universo colocou uma lente de aumento gigantesca, não só para você ter que observar isso na marra, tá? Mas quem está em volta também começa a te cutucar. Tá vendo? Chata da festa, né? A pessoa não queria se ver chata da festa, agora todo mundo. A família inteira falando chata da festa, chata da festa, né? É interessante essa coisa, né? É interessante isso, porque é claro que é mais fácil a gente ver no outro, né? O processo é esse. Mas você vê, assim, briga de grupo de condomínio. O mundo, eu digo, gente, o mundo está se desmanchando. Tem gente morrendo, não tem lugar em UTI e as pessoas ficam brigando por picuinha. É engraçado, chega a ser engraçado, porque você diz assim, não é possível que eu esteja vendo isso. E a gente está vendo isso. Sim.
Sim. É bem isso que você falou, essa lente de aumento, daí começa a ficar engraçado, porque você tem que rir, não tem outra opção, né? Algumas Muito pessoas bom. parece que não se deram conta ainda, né? Isso, evidente. Às vezes, assim, eu saio para fazer caminhada e eu escolho um horário que tem poucas pessoas, né, na rua e tal. Aí eu passo por alguns lugares que tem tantas pessoas aglomeradas que eu pergunto, gente, será que essas pessoas estão em qual planeta? Né? Ou será que sou eu que sou uma extraterrestre aqui de máscara, né? Um potinho de álcool na mão, fazendo caminhada e a galera tá ali toda tranquila, né? Como se não tivesse acontecendo nada. Então, que mundo é esse que essas pessoas estão vivendo? É um questionamento. Muito bom. Catiane. Temos uma pergunta aqui da Bianca, novamente. Um Onde minutinho. está a alma de uma pessoa quando ela morre por suicídio? Por que a alma segura alguns e outros não? Aí, Bianca, você está confundindo o conceito de alma com de espírito, né? E aí a gente teria que discutir a crença nos espíritos, para onde é que o espírito vai, né? Se é que o espírito vai, aí a discussão deixa de ser psicológica e passa a ser religiosa, né? Então, não sei se a gente poderia estar entrando nisso aqui sem distorcer demais o nosso campo aqui de troca. Tá, deixa eu fazer uma pergunta, então. E se a gente falar num suicídio simbólico, né? O quanto a gente não se mata mesmo em nome de algo ou com uma dor que não suporta. Eu fico pensando em como é que essa energia psíquica fica presa quando existe quando a gente vai se afastando de quem a gente é, não deixa de ser um pequeno suicídio, né? De fato, é um suicídio, né? Até porque você está matando o teu self, né? Você ama muito uma pessoa, aí você vai terminar esse relacionamento com quem você ama, sei lá, por orgulho, por vaidade, né? Você vê que tem N formas de auto-boicote que as pessoas cometem contra si próprias, né? Termina um relacionamento sem precisar, se endivida porque resolveu acreditar num agiota. Não, ele é agiota, mas comigo ele não vai ser, não. Oh, que coisa boa. Né? Aliás, essas pequenas formas do indivíduo hoje, né? Eu vejo muito isso em relacionamento, né? O rapaz tem 50 mulheres querendo beijar na boca dele, né? Ele resolve escolher a pior das piores. E esse é um problema que não tem gênero não, viu, gente? Isso é geral. Né? Você já viu que tem gente que escolhe aquele dedão podre, né? Ele escolhe que tem de pior na praça, o cara resolve relacionar. Não, né? Comigo vai ser diferente. Oh, meu Deus! Eu estava vendo aqui, Jorge, podia até problema de pegar, no inferno, os suicidas, eles estão presos no sétimo círculo, que é da violência. Então, assim, o quanto, cada vez que a gente é violento contra esse self, contra essa conexão, o self, contra essa alma que a gente, na realidade, né, tenta cultivar, porque quando a Elisângela fala do jardim, me lembra muito de cultivar a alma. Né? Você pode cultivar a alma dançando, você pode cultivar a alma plantando, até fazendo nada, ou até pintando a unha, né? Ou comprando Louis Vuitton, sei eu. Mas quando isso está desconectado desse self, desse propósito, é uma violência. E o máximo da violência é a gente tirar essa possibilidade desse self se encarnar, né? Eu acho. Exato, né? A professora Rita está falando da Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Esse sétimo ciclo que ela falou. Elisângela? Posso dar um spoilerzinho aqui? Deve.
Vou dar um spoilerzinho aqui do meu artigo, né, lá da pós-graduação. Eu e a Dani estamos estudando aí sobre arte e saúde mental. E aí, o último livro que o professor Antônio nos orientou a ler é sobre depressão e transformação, do David Rosen. E ele fala de egocídio, né? Ele trabalha o conceito de egocídio. E eu achei muito interessante que ele traz essa confusão que às vezes o indivíduo faz, porque na verdade o que precisa morrer não é a matéria, né? Não é a pessoa, e sim esse ego controlador. E aí, baseado nos estudos que ele tem e da arte, a arte é uma das formas de dar uma forma para esse desejo de morte, para esse desejo de transformação. Então, com relação à pergunta da Bianca, o que até agora, né, pelo que eu percebi desse livro, é que todo processo depressivo ele tem esse poder de ajudar a pessoa a se transformar. E se ela opta pela morte literal, é porque ela não entendeu que o que precisa morrer é esse ego controlador, esse ego, né, tão aí presente, para dar espaço para o self. Muito bom. Fica Tem uma mais abordagem, perguntas? Oi, sim. desculpa, Jorge. Não, fica uma abordagem concreta, né? Eu sempre lembro daquela passagem do São Francisco, quando Cristo fala com ele, vai e levanta a minha igreja, ele vai lá e constrói uma igreja, né? Não é isso, não é? Ele constrói uma de tijolo, né? De pedra. Então, eu acho que esse olhar simbólico, ele mantém a alma mais viva, né? Sim, Rita. E eu vejo que as técnicas expressivas, elas são ferramentas muito importantes que podem nos ajudar nesse processo, né, de ajudar o nosso paciente a trilhar esse caminho para que ele viva esse luto desse ego que precisa morrer, desses aspectos da vida dele que precisa morrer, para que uma nova vida se forme, para que né, uma outra visão de mundo e de si mesmo apareça. Legal que a professora Elisângela está falando isso. O que a gente chama de técnicas expressivas são os trabalhos que a gente faz com um pezinho na arte, desenho, pintura, música, dança, né, formas de manifestar, né, trabalho com argila, artesanato. É o que ajuda a gente a colocar as coisas para fora para poder elaborar esses conteúdos que saem de dentro, né? Muito bom. Catiane tinha levantado a mão de novo, tem mais questão? Tem uma questão aqui da colega Lucivânia, ela pergunta, os exemplos dados são autossabotagem da alma? Olha, eu particularmente, autossabotagem, gente, a alma é o seguinte, a nossa alma, ela é tinhosa. Se você não estiver indo para o caminho que ela quer ir, ela vai te zoar. Você sabe aquele moleque atentado que fica esperando a avó levar tombo na cadeira e que depois ele fica rindo em volta? Eu falei que você ia cair, eu falei que você... A nossa alma é meio que assim. Tá? Eu acho particularmente, lendo os livros negros, eu fico tendo troço de dar risada. A melhor parte dos livros negros é quando a alma do Jung começa a brigar com o Jung. Cara, não tem nada melhor que aquilo. Se dá um desenho animado, tipo Tom e Jerry, bem avacalhado, você fala, meu Deus, né? Só que isso também mostra pra gente um processo interessantíssimo do ser humano tendo que ir para o caminho de verdade que tem essência. Tá? A alma do Jung foi uma grande colaboradora para o Jung não virar um cara chato. Sabe? Fala, cara, vai viver. Presta atenção na sua vida. Sabe? Teoriza, mais menos. Vai devagar, presta atenção. Né? Ou seja, a alma nos dá sentido para a vida.
Aquilo que a gente chama de alma é uma força orientadora dentro de nós, né? É uma força, é um guia, né? A energia psíquica vai estar ligada e vinculada a isso, né? Depois, posteriormente, teoricamente, o Jung vai chamar essa alma de ânima, né? E aí a gente começa a entender a essência do contexto, inclusive da ânima e do ânimos, tá? Que vão te orientando, vão te lapidando, vão exigindo coisas de você. Tá? A nossa consciência é o maior exigente de nós mesmos, né? Então, o tempo todo ela está falando, ó, não faz isso, ó, não vai para lá, presta atenção, né? Olha, lembra disso aqui. E é muito interessante que a gente o tempo todo quer fazer a alma se calar. O ser humano na pós-modernidade quer calar a alma, né? Ele quer que a alma não fale. Então, a menina tem talento para tocar piano. Não, mas ela vai fazer curso de direito, né? Resultado, vai ser um advogado infeliz, frustrado. Ela pode até ganhar dinheiro com direito, né? Mas toda vez que ela escutar, ela passa na rua, lá na Avenida Anhanguera, sem querer ela tá com o vidro do carro aberto, aí ela escuta a Polonaise de Chopin. Que coisa mais linda. Hoje eu estou erudita, que coisa mais gostosa. Essa mulher vai ficar com os olhos cheios de lágrima, né? Porque aquilo vai cutucar o fundo da alma dela, lembrando a ela mesmo quem ela foi. Tá? E essa é a graça da alma. A alma, ela vai te passando rasteira, porque ela faz você parar no sinaleiro do lado de alguém que está escutando, né? Uma melodia de piano. Só para te cutucar, só para falar, você lembra? Você gostava do Pedro, você casou com o Raul. Olha lá o Pedro, beijo na boca de outra. Olha lá, aí ela beija gostoso, vê a cara dele feliz. Né? Ô, alma, por que você faz isso com a gente, né? E aí, Elisângela, Rita? Jorge, eu já entrei na frente, desculpa, Rita. Não, por favor. Jorge, você falando disso me lembra o Código do Ser, né? Sim, James Hillman, fantástico James Hillman. Para mim é o melhor livro dele. Que assim, é um livro muito difícil de ler, eu acho que tem que ser um livro de cabeceira, porque para a gente ir absorvendo, né, de forma muito paulatina, mas ele traz justamente isso. Eu não fugir daquilo que seria uma missão que a minha alma, né, tem aí para fazer. E ela se expressa não só às vezes na música, são às vezes em coisas tão simples do dia a dia. E as pessoas acabam negando por uma questão de persona, de economia. E aí você vê pessoas muito tristes, ansiosas, desmotivadas com o trabalho. E aí a gente dá vontade de falar assim, olha, joga tudo para, né, para cima e segue o que você quer. Só que não é tão simples assim quanto parece. Né? Exato. É isso que, né, que a gente, quando as pessoas estão desanimadas. Quando a gente está desanimado, porque a gente está sem alma. Você está sem alma porque quando a gente vê a diferença, por exemplo, de trabalho e profissão. Na profissão você tem alma, no trabalho você faz para ganhar o salário no final do mês, ou o dinheiro, ou pode ser pouco, pode ser muito, não é essa a questão. Mas se não tiver alma, não é profissão. É trabalho. Você pode ganhar muito dinheiro, mas é trabalho. Não é profissão. Eu sempre faço essa colocação, Rita, para os colegas, né, que estão fazendo curso no instituto, que tem que ter a alma, porque senão você não consegue, né, ficar o sábado inteiro fazendo um curso, né, de psicologia, você não consegue participar de uma maratona dessa, porque tem um monte de gente assistindo Netflix, fazendo um monte de outras coisas que às vezes a pessoa quer fazer, né, e aí ela vai estar obrigada, vai estar sofrendo. E aí o dinheiro não é suficiente para trazer satisfação. Então, tem que ser com a alma que a gente vai lidar com a nossa
E eu acho que o que falta né, faltava antes, e acho que isso que a gente tem que dar conta agora, é esse mundo almado. Né? Eu colocar alma nesse jardim, o Riemann fala de fazer alma, eu não entendo, não conheço muito de Riemann, mas gosto muito do pouco que eu li. O fazer alma, quando você está com quando o gato pula no colo, quando o cachorro late ali, é fazer alma. Né? Este mundo de significado, este mundo almado, eu acho que o risco de suicídio é muito menor, posso estar enganado. E quando você fala das técnicas expressivas, né, como forma de dar, como meio de dar forma para essa alma que está querendo falar. Sim. Né? Através do sintoma. E se você não ouvir, ela vai, é isso que o Jorge está dizendo, ela vai te derrubar. Se você não, ela vai aumentando o sintoma como se fosse uma forma de se autorregular para você olhar para aquilo. Né? Por isso que eu acho que quando o Jorge fala assim, as pessoas escolhem errado, não, eu acho que as pessoas escolhem bem certo mesmo o que não presta, porque é aquilo que precisa para dar uma levantada na consciência. E se não aprender da primeira, vai ter que ter uma segunda, terceira ou uma quarta. Deus me livre, professora. Deus! Tem que olhar. É essa a questão. Porque quando você assim, nossa, só aparece pilantra na minha vida. Aham. Onde é que você estava para encontrar tudo isso de pilantra, né? O que você estava fazendo lá? Como é que eles chegaram? O que você respondeu? Né? Então, tem uma... Rezando não estava. Oi? Rezando não estava. Mas foi na igreja, gente. Larguei de ser maldó. Né? Tem mais questões aí. Eu estava rezando na igreja errada, desculpa. Se bem que pilantra de igreja é uma coisa que não falta. Não falta, né? Tem mais questões aí? Eu estava na igreja, Rogério, mas não estava rezando. Não estava olhando Isso. Ela estava em contato com o sagrado dela. Isso. Maravilha. Tem mais questões, Catiane? Não, Jorge. Jorge, Catiane, essa da Lucivânia não foi respondida, não? Foi? Qual? Da autossabotagem? A finitude da vida. Eu acho que foi uma colocação, né? Pode ler aí, por favor. A finitude da vida se colocou diante de todos. Reflexão sobre como está sendo a vida é algo que foi colocado para todos. O que fazer com o tempo que ainda tenho? Se é que ainda terei, já que posso ser a próxima vítima da pandemia. Você lê de novo para mim? Eu estava procurando aqui e não encontrei. Você pode ler de novo, Elisângela? Sim. A finitude da vida se colocou diante de todos. Reflexão sobre como está sendo a vida é algo que foi colocado para todos. O que fazer com o tempo que ainda tenho? Se que ainda terei, já que posso ser a próxima vítima da pandemia. Eu te diria, Lucivânia, que você viva hoje como se fosse o último dia. Que você ame, que você deseje, que você esteja com as pessoas que são importantes para você, que você faça coisas que você goste, dentro do equilíbrio, né? Com responsabilidade, com cuidado, pensando que hoje é o melhor dia da sua vida, porque de fato hoje, é esse momento, é o agora, é o que é importante. Amanhã a gente resolve, vai dar tudo certo. Rita ou Jorge? Eu fico pensando na dificuldade que a gente tem de lidar com essa coisa sombria de tá muito ruim.
A gente fica, não, porque é o processo de individuação e tal, né? Mas como é que a gente está lidando com essa questão, com essa sombra concreta mesmo, né? Então, quando a gente acha que acabou, vem uma terceira onda. Quer dizer, não acabou ainda, a gente não aprendeu. É o próximo pilantra que a gente não aprendeu ainda. Tem algo aí que a gente não está apreendendo, né? Coletivamente, como país, né, nos Estados Unidos, na Europa, a coisa já está um pouco mais controlada, mas a gente já não sabe se vai poder fazer planos para daqui a 2 anos, 3 anos, a gente não sabe como é que a coisa vai estar. Então, assim, essa insegurança, né, é que faz isso que você está falando, a gente tem que viver no aqui e no agora. Se vai dar certo, se vai melhorar, ou se não vai, a gente não tem como saber. É o aqui e o agora. E isso não gera ansiedade, porque a gente estava sempre acostumado a estar olhando ou para trás, que era o que a gente estava falando, ou para frente. Agora é só para agora que a gente pode olhar. E vai ter que dar conta, veja, é assim, tem que dar conta. Se não dá conta, deita, chora e no dia seguinte levanta e vai trabalhar. Eu acho que parece um pouco pesado, mas é o que a gente pode fazer. E o legal disso tudo, professora, que vocês estão falando também, que eu acho, é olhar para as nossas emoções e não fugir delas, né? Porque eu vejo que também a alma fala muito pelas emoções, né? A gente chega no processo de individuação olhando nossas emoções. E acho que tem muita gente, assim, tão a par, tão psicótica disso, sabe? Desculpa a expressão, mas é como se o ser humano pós-moderno fosse autista das suas próprias emoções, sabe? Ele não conecta, ele não vê, ele não percebe, e a coisa tá, né? O telhado tá caindo na nossa cabeça, e não tem nada não. É só a gripezinha, né? Sabe? Nesse processo que hoje socialmente a gente chama de negacionismo, né? Que não está só na crise sanitária que nós vivemos, né? Está em tudo. Está inclusive nessa expressão do ser de si mesmo, né? De falar, oi, eu existo, eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu tenho meus maus humores, né? Eu tenho minha alegria, eu tenho minha insônia, sabe? E aí? Tá? Eu existo. E lamentavelmente eu vejo muitas pessoas hoje, eu tenho vários casos que eu vejo isso acontecendo, e vejo isso muito na sociedade, tem muita gente aí com vergonha de falar eu existo, né? Sabe? Tanto é que a gente vê aí a incidência de casos, né, de pessoas que tentam por fim a própria vida de uma forma lamentável, porque em momento algum ela tem espaço para ser sujeito da própria história, né? Ela não tem, ela foi silenciada, né? E não só ela foi silenciada pelo sistema, como ela também, dentro disso, calou a própria alma dela. E isso é o mais grave que eu vejo na atualidade. Credo, que silêncio. É o silêncio da alma, Jorge. Isso. Porque é isso mesmo, é uma época que a gente tem que silenciar também, né? É uma época de recolhimento, de luto, de silêncio, de entretempos, eu não sei, não tenho uma palavra, mas eu sempre digo que são tempos sombrios. Eu escutei esses dias de um professor da Federal aqui do Paraná, Hernani Fritter, o nome dele. Ele trabalha com a Divina Comédia. Ele diz assim, parece o inferno, mas não é. É purgatório. Não é inferno. Mas legal, gostei. É época de tempos de recolhimento, de choro, de luto. Desculpe, não é época de festa. Não sei se eu estou sendo muito extremista,
Não é época de festa. Não, é época de luta, é época de recolhimento, reverência aos que foram, né? E aos que vão ainda. Né? São tempos sombrios. A gente brinca e tal, não sei o que, mas são tempos sombrios. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Exatamente. Como se a gente estivesse vivendo num tempo muito maníaco, né? Tudo você pode, a gente demorava daqui, todo mundo vai para um lado do mundo, para o outro lado, super rápido, todo mundo viaja. Calma, não é isso. Não é isso. Tem mais coisas. Muito bom. Tem mais alguma questão, pessoal? Não, Jorge. Então, vamos para as palavras finais e fazer o nosso encerramento. Quero agradecer de antemão a professora Elisângela dos Santos Moraes, que está aqui com a gente, passar pelas palavras finais, né, sobre esse tema. Vamos deixar um recado final. Se eu quiser encontrar minha individuação, minha autorrealização, o que eu posso fazer? Né? E pedir suas palavras finais, professora Elisângela. Marque um encontro consigo mesmo. Todos os dias. Se namore, se deseje, se questione sobre o que você quer, o que te faz bem. Eu acho que é esse encontro que precisa ser feito. Se aceite, né? Eu vou marcar um jantar à luz de velas comigo mesmo. Muito bom, desculpa a piadinha, tá? Professora Rita? Acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que a questão é ouvir. A gente tem que começar a ouvir o que a gente quer, ouvir o que o mundo quer, escutar, né? Escutar o sintoma, escutar os sinais, perceber que existe algo acontecendo que a gente pode até não saber ainda o que é, né? Mas a gente tem um vislumbre do que está acontecendo. E essa palavra que eu acho que é básica, essa pergunta que é básica que a Elisângela falou aqui, o que eu quero? O que eu quero? Nisso tudo. Nessa loucura toda. E que eu assumindo o que eu quero, eu vou pagar um preço. De qualquer jeito, eu vou pagar um preço. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E que quando a Elisângela diz assim que vai dar tudo certo, eu acho que a gente vai dar conta. Vai. Vai Talvez não do jeito que a gente quer. Isso. Mas a gente vai dar conta. Mas vai dar certo. Muito bom. Eu vou deixar aqui como recado é o seguinte. Eu acho que a alma, para poder voar, e acho que a alma, a psique, quando foi retratada pelos gregos na antiguidade, ela foi colocada no formato de uma borboleta. E borboleta não é bala de chumbo, né? Não é peso, não é tijolo, não é pedregulho. Borboleta é leve. Então, se você quer encontrar sua alma, primeiro, seja leve, seja suave. Não é sendo bruto, não é sendo brigão, que você vai dialogar com a sua alma. Então, antes do jantar à luz de velas, consigo mesmo, faça uma corte. Faça poesia, sabe? Resgata esse lado do sublime, do suave, do romântico, né? Que acho que se a gente fosse romântico com a nossa própria alma, acho que a gente conseguiria ir muito mais longe, né? Eu acho que falta muito disso na atualidade, né? O ser humano está muito duro, muito rígido, muito crítico, e aí a pessoa que é crítica demais, ela não vai ter espaço
para se ver, para se enxergar, para se namorar, né, para marcar o jantar à luz de velas dela com ela mesma. Uma coisa meio... vai ficar mordendo o próprio cotovelo e a coisa não vai funcionar, né? Mas é isso. Então, galera, amanhã tem mais. A gente tem o último dia de encerramento da nossa maratona. Agradeço a participação de todos e até mais. Obrigada. Os eventos aqui do Instituto Olhos da Maçã continuam. Né? Obrigada. Obrigado a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.